Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e nessa aula nós vamos ver um pouquinho do que está rolando lá no curso de Probabilidade para Concurso. Se você ainda não conhece esse curso, vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Se você também ainda não me conhece, tem também aí um link para as minhas redes sociais, para o meu site, para os meus contatos. Dá uma conferida aí depois dessa aula. Então vamos dar continuidade ao estudo das variáveis aleatórias contínuas. Falamos já para você acerca da definição de variável aleatória contínua. Vimos a definição da função de distribuição acumulada, ou função de distribuição. Falamos também acerca da função de densidade e hoje nós vamos falar acerca da variável aleatória normal, né, ou variável com distribuição normal de probabilidade. Um aspecto muito importante a ser considerado é que essas aplicações de probabilidade, na verdade, elas nos serão muito úteis nos estudos inferenciais dentro de estatística. Então, quando qualquer concurso, né, pede o conhecimento de probabilidade, normalmente é porque isso está associado à estatística inferencial. Por isso vamos falar já da distribuição normal de probabilidades, trazendo aqui, vimos, né, as propriedades da função de distribuição da variável aleatória normal. Temos aqui o gráfico da função de distribuição de algumas variáveis aleatórias normais. Bom, o que nós vamos falar nessa aula? Vamos falar um pouquinho mais da função de distribuição. Já vamos calcular probabilidades da variável normal. Vamos ver como que se representa essa variável com distribuição normal por essa função φ aqui. E vamos falar também acerca de um quantio genérico da distribuição normal. Mas para tudo isso é melhor nós visualizarmos aqui no nosso caderninho e trazer a disposição gráfica para você. Então nós temos aqui a função, algumas curvas, né, de distribuição acumulada da variável aleatória normal. Vimos que f de x, a função de distribuição, é a probabilidade de x menor ou igual a um determinado x. E na distribuição normal, essa notação ganha uma notação especial. Temos aqui, então, a função φ de x, que nada mais é do que um número entre 0 e 1, que indica o quê? A probabilidade de x ser menor ou igual a x. Então, quando tivermos, por exemplo, a probabilidade de x menor ou igual a zero, numa distribuição normal padrão, por exemplo, sabemos então que isso aqui é igual a 0,5. Dizemos então que na distribuição normal, φ de 0 é igual a 0,5. Isto é, a probabilidade de x menor ou igual a x, menor ou igual a zero, né, é igual a 0,50. É o que estamos escrevendo aqui em cima. Apenas uma questão de notação, tá? E a função inversa é exatamente o contrário, né? Antes de falar da função inversa, deixa eu ilustrar aqui para você, ó. Então, se nós pegamos o zero aqui no eixo do x, mais uma vez, e vamos até o gráfico, né, rebatendo isso para o eixo dos y, teremos aqui um valor entre 0 e 1, que é a probabilidade de x menor ou igual a zero nesse caso. Veja que, vimos mais uma vez aqui, esse valor é meio, não precisamos calcular. Probabilidade na distribuição normal já estão todas calculadas e nós veremos que todas estão
tabeladas numa maneira muito fácil de ser consultada. Então, quando precisar de alguma probabilidade na distribuição normal, o enunciado da questão vai fornecer, ou ele será um valor muito popularmente conhecido. Nós veremos os principais que você deverá ter em mente, né, para resolução de questões de probabilidade e estatística. Bem, vamos então aqui falar da função quantio, né, que é a função inversa na distribuição normal. Então, olha só, se eu digo, né, que, vamos mudar de cor aqui, se eu digo que o φ de 0 é igual a 0,50, eu posso dizer que φ a menos 1 de 0,5 é igual a 0. Ou seja, é o que temos aqui, ó. φ de um número entre 0 e 1, vou chamar aqui de P, esse P é um número entre 0 e 1, é igual a um determinado x aqui no eixo dos números reais. Ou seja, estou fazendo exatamente o caminho inverso do que fizemos anteriormente. Deixa eu tentar pegar uma reta aqui. Se eu partir aqui do 0,5, né, e descer até o 0, nós vamos chegar, a descer até o eixo do x, né, nós vamos chegar exatamente ao valor 0 aqui nesse gráfico. Ou seja, a função φ, ela traz então uma probabilidade, do eixo y e joga no eixo do x. Então, nós descobrimos quem é o quantio de ordem P na distribuição considerada. Nesse caso aqui, a função φ é usada para uma distribuição normal de probabilidades. Claro que, nesse caso aqui, estamos falando de uma normal com média 0 e sigma igual a 1, que é a distribuição normal de probabilidades. Então, veja só, não falamos ainda da expressão da função de densidade da normal, não falamos da expressão da função de distribuição da normal e já somos capazes de calcular probabilidades da distribuição normal. Bom, então, vamos trazer para você nessa aula, aqui falamos da função quantio, né? Olha só, quando nós temos então uma função de distribuição, uma probabilidade P, eu parto do eixo dos y e desço para o eixo do x, eu tenho então o quantio de ordem P. Aqui está demonstrado genericamente, tá? Bom, então vamos finalmente falar da função de densidade. E no caso aqui já vamos falar da função de densidade, da distribuição normal de probabilidades, porque é o que vai ser mais útil no nosso estudo de probabilidade e nos prepara para o estudo de estatística inferencial. Bom, vamos ver então as características, aquelas propriedades que falamos da distribuição de uma distribuição de probabilidade genericamente, né? Bom, então nós temos aqui os gráficos das funções de densidade de probabilidade para variáveis aleatórias com distribuição normal de probabilidade e que tem associadas vários parâmetros que, conforme eu falei, já ainda não precisamos nos preocupar o que é um parâmetro, só sabemos que a média, que é a distribuição normal, né, tem associada a si uma média e uma variância. Podemos dizer também desvio padrão, né? Então, o que acontece? Note aqui alguns aspectos relevantes em relação à função de densidade de uma distribuição
normal. Primeiramente, note que qualquer ponto de x que nós pegarmos, imagina aqui um ponto de x aqui, ó, nós rebatemos isso até a função, veja que ela nos dá um valor positivo, ou seja, ela nos dá um valor no eixo dos y, né, aqui na semi-reta positiva do eixo dos y. Portanto, uma função densidade de probabilidade nunca assume um valor negativo. Isso é uma propriedade muito importante. Agora, falando em relação à distribuição normal de probabilidades, esses gráficos aqui nos revelam algumas características muito interessantes da densidade da variável aleatória com distribuição normal de probabilidade. Primeiramente, olha só, se eu passo um eixo aqui no zero, né, nós vemos então que essa função de densidade, ela fica então espelhada em duas regiões. Imagina que essa função, olha só, eu posso destacar aqui uma superfície nesse gráfico em que nós vemos exatamente o quê? Que ela é uma região, ela tem um aspecto gráfico, né, que é espelhado, deixa eu melhorar aqui, ele é espelhado aqui no outro, em outro sentido, olha só. Então nós temos exatamente aqui o que se chama em estatística e probabilidade de simetria. Então os valores da distribuição normal de probabilidade formam então o que nós chamamos de simetria. Exatamente aqui pelo eixo da média μ igual a zero, nós temos que essa média forma então um eixo de simetria para a variável aleatória com distribuição normal. E isso é muito interessante porque veja que as características dela se repetem do eixo, né, para o lado positivo da reta real, indo para o infinito, ou no sentido contrário, partindo do eixo para o sentido negativo da reta real. Então, olha só, todas essas densidades de variáveis aleatórias têm exatamente essa mesma característica chamada de simetria. Bom, outro aspecto relevante que nos revela a densidade da distribuição normal é aquilo que diz respeito à sua variabilidade. Estamos falando então aqui, ó, desse parâmetro variância ou desvio padrão. Veja que quanto maior a variância, mais fica espalhado o conjunto de dados. Aqui, quando olhamos para o eixo X, olha só. Então, esse parâmetro revela exatamente o quê? O espalhamento dos dados. Então, veja que quanto maior a variância, mais espalhados ficam os valores. Então, maior a chance, né, de a variável assumir valores mais extremos de acordo com a variância da função de densidade. Bom, uma coisa também muito relevante que a gente pode ver nesse gráfico é quando a média, olha só, se eu tomar uma média aqui, no caso essa média igual a menos 2, essa curva verde, veja só o que aconteceu. A distribuição foi simplesmente deslocada, né, para um outro eixo de simetria. No caso, aqui nós temos o eixo passa em x igual a 2, que é exatamente a média dessa distribuição. É possível também fazermos o mesmo procedimento de passar um eixo de simetria aqui no valor x igual a menos 2, e esse valor revela mais uma vez a simetria
da distribuição normal de probabilidade. Veja então que o parâmetro média, ou o parâmetro μ, simplesmente desloca a variável aleatória normal no eixo do x, indo para o sentido positivo ou para o sentido negativo. Isso depende apenas do sinal da média da distribuição normal. Então veja só quantos aspectos importantes esse gráfico já nos revela, né? É claro que também podemos falar, por ser uma função de densidade, fica garantido, olha só, que a integral de menos infinito até infinito para a variável aleatória normal e qualquer outra função de densidade é igual a 1, que é exatamente a área sob a curva da função de densidade. Então temos aí as principais ou os principais aspectos que já podemos observar no gráfico para densidades da distribuição normal. Então, voltando aqui aos nossos slides, destacamos aí algumas características da densidade normal de distribuição. Outra característica importante é que, olha só, devido à simetria da distribuição normal, os dados ficam concentrados de tal forma que, olha só, 68,3% dos dados ficam aqui entre a média, né, menos o desvio padrão, ou a média mais o desvio padrão. Vamos voltar lá para o caderninho para especificar isso melhor. Bom, então, dada uma função de densidade de uma variável aleatória com distribuição normal, todas elas reproduzirão esse mesmo comportamento. No caso da distribuição normal padrão, que tem variância igual a 1, portanto, desvio padrão também igual a 1, né? Temos que 68,3% dos valores assumidos por essa variável aleatória ficarão entre menos 1 e 1. Né? Se nós tivermos, então, média zero e variância igual a 1, consequentemente, o desvio padrão igual a 1. Então, outro aspecto interessante, olha só, 95,4% dos dados ficarão entre, no caso aqui, menos 2 e mais 2, já que estamos falando de uma distribuição normal padrão. Esse comportamento vai se repetir para qualquer distribuição normal. Vou dizer assim, x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Basta, então, substituir aqui o μ, né, e o sigma nesse eixo do x para a gente observar o comportamento da distribuição dos dados, ok? Bom, falando, então, ainda da distribuição normal, isso fica mais claro para a distribuição normal de probabilidade com média zero e variância igual a 1. Então, nós temos aqui uma distribuição normal de probabilidades. Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui. Bom, não deu. Então, olha só aquilo que falei. Teremos, então, aqui, ó, entre... tomando aqui a média igual a zero, temos aqui, olha só, a cada meia unidade de desvio padrão, nós temos aqui o percentual de números, né, que ficam entre esses valores.
No caso aqui podemos também observar a distribuição acumulada. Ou seja, olha só, aqui no zero nós temos aquilo exatamente que falei, ó, probabilidade de x menor ou igual a zero é igual a 0,5, que é a mesma coisa que 50% que está aparecendo aqui nessa última linha aqui, ó, distribuição acumulada. Ou seja, o valor que deixa 50% abaixo dele, né? Como vemos lá em estatística. Note que 97,7% dos dados ficam abaixo de 2, numa distribuição normal com média 0 e sigma igual a 1, né? Então temos aqui bastante informação relevante. Olha só, 99,9% dos valores assumidos por uma variável aleatória que tem distribuição normal padrão fica abaixo de mais 3. Então essas são informações importantes para o estudo da distribuição normal de probabilidade. Se nós quisermos aqui o quantil 2,3%, por exemplo, temos aqui ó, o valor que representa, né, a probabilidade 2,3%, olha só, esse aqui é o valor x igual a menos 2. Ou seja, o quantil 2,3% da distribuição normal é igual a menos 2. O que significa isso? Isso significa que, vou escrever aqui, a probabilidade de x menor ou igual a menos 2 é igual a 2,3%. Então, veja só, as probabilidades da distribuição normal já foram calculadas, nós não precisamos nos preocupar com isso. O que nós faremos comumente é consultar essas probabilidades numa tabela que vai dispor os quantis com as respectivas probabilidades. Mais adiante veremos isso. Bom, uma outra informação importante, agora falando de uma função de densidade qualquer, se nós temos então uma função de densidade, né, se eu quiser calcular a probabilidade de x estar entre A e B, isso é dado, conforme a gente já viu, por f de B menos o f de A, né? E também pode ser escrito probabilidade de x menor ou igual a B menos probabilidade de x menor ou igual a A. Então temos aqui, se tivermos uma função de densidade mais genérica, ou também uma distribuição normal, isso é calculado exatamente, a probabilidade de x estar entre A e B é dado então pela integral de A até B de f de x dx. Não precisaremos nos preocupar com essa conta aqui quando se tratar de uma distribuição normal de probabilidades, porque ela já está tabelada. Então, era esse aspecto que eu queria destacar nessa aula, as características da densidade de probabilidade para uma distribuição normal e também para a função de distribuição de uma variável aleatória normal. Voltando aqui, ó, que a gente viu na aula passada, né? F de x, uma densidade, ela é sempre maior que zero para todo x real. A densidade é dada pela derivada da função de distribuição, ainda não falamos disso, mas vamos trazer para você. E a probabilidade de x estar entre A e B é a integral dada aqui nos extremos de A e B.
Então, essa informação será importante para o cálculo de outras probabilidades em outras distribuições. Vimos que na função de densidade da distribuição normal, isso tudo já está calculado. Falamos então, né, dessa probabilidade no intervalo e com certeza seria muito mais difícil a gente começar a ver distribuição de probabilidade, ou função de distribuição, função de densidade, se eu chegasse apresentando para você a função de densidade da distribuição normal, né? Isso aqui assusta muito mais. Então partimos aí, né, da parte prática, vimos o que realmente significa tudo isso e temos aqui no slide a formalização de tudo isso que a gente viu. Olha só, a função de distribuição de uma variável aleatória normal é dada por essa integral. Então não precisaremos nos preocupar em calcular nada disso aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.